E aí, pessoal, tudo bem aí? Beleza? Olha só, você está com dúvida se existe um valor de prolabore mínimo a ser definido na sua empresa para a remuneração do sócio? Aquela pergunta, olha, eu tenho obrigatoriedade de estabelecer um prolabore mínimo ou pode ser tudo distribuição de lucro? Qual é o risco que eu tenho? A Receita Federal, se me fiscalizar, vai exigir? Como é que funciona isso? Fica aqui no vídeo e vou responder essa questão, que é uma dúvida antiga já, mas que vira e mexe tem julgamentos do CARF sobre isso, e eu vou hoje responder essa pergunta aqui, essa dúvida muito comum das pessoas, né? Amparar a minha resposta num precedente do Tribunal Administrativo, que é o CARF, né? Como eu já disse aqui no canal, eu tenho o objetivo de trazer julgamentos, né, para levar informação para as pessoas, para os inscritos aqui e para me colocar à disposição, inclusive, para o contencioso. Né? Empresas que foram autuadas aí com relação ao prolabore mínimo, distribuição de lucro, autuação de contribuição previdenciária, né, INSS. Se você estiver nessa situação, me chama aqui, a gente vai entender e defender o seu caso. Ou se você quiser fazer uma advocacia preventiva, né, me ajuda aqui, analisa o meu caso para dizer se eu tenho que mudar alguma coisa. Também me chama aqui, o meu WhatsApp sempre fica no início da descrição do vídeo. Vamos lá, gente. Esse caso que eu vou falar hoje aqui do prolabore mínimo, né? Então vamos lá, deixa eu já dar uma resposta importante aqui. Esse julgamento do CARF trouxe uma resposta bem direta para a dúvida, né? A pergunta é: existe a obrigatoriedade de um prolabore mínimo? O julgamento do CARF, que não foi por unanimidade, respondeu direto aqui o ponto de que não há obrigatoriedade de um prolabore mínimo. Então aqui já é uma informação bem relevante e direta ao ponto aqui, né? Quem está falando isso não sou eu, é um julgamento do CARF aqui, o julgamento do final de 2024, onde a decisão final foi de que não há obrigatoriedade de um prolabore mínimo, e esse auto de infração que era de INSS, que era de contribuição previdenciária, nesse ponto ele foi cancelado, tá? Então veja, aqui já tem uma primeira informação importante. O tribunal entendeu que não há a obrigatoriedade de um prolabore mínimo e que é possível remunerar os sócios através da distribuição de lucro. Esse daqui era um caso de sociedade de médicos, tá? Mas veja, o conceito que foi utilizado aqui pode se estender para sociedades médicas, sociedades advocatícias, sociedades contábeis, de engenharia, de arquitetura, enfim, sociedades de sócios prestadores de serviço, tá? Então aqui eles afastaram essa exigência do prolabore mínimo. O que muita gente faz? Inclusive eu faço aqui no nosso escritório. A gente faz aqui. Estabelece um prolabore de um salário mínimo, né? Isso é um ponto, tá, gente? Para avaliar. Não estou falando que é para fazer. Estou trazendo informação, cada caso é um caso. Mas muitas empresas estabelecem um prolabore de um salário mínimo, vai pagar um INSS baixinho e fica ali com um prolabore determinado, tá? Empresas de serviço. Aqui nesse caso, não tinha sequer esse prolabore de um salário mínimo. O que eles decidiram aqui, que eu vou comentar para trazer a parte técnica aqui do vídeo e gerar o entendimento aqui necessário. Então veja, o CARF falou o seguinte: as remunerações feitas por meio de prolabore e participação nos resultados, participação nos lucros, devem estar cabalmente discriminadas de maneira a evitar a incidência da contribuição previdenciária sobre o total dos valores pagos ao sócio. Isso era o que o fisco queria. O fisco pegou toda a remuneração do sócio e tratou como prolabore, né? E exigiu o INSS, tá? Aí o tribunal concluiu: não incide contribuição social a título de distribuição de lucros e dividendos aos sócios da sociedade, uma vez que não existe norma que obrigue a percepção pelos sócios de verba mínima representativa de prolabore, podendo a remuneração decorrer apenas de distribuição nos lucros, não podendo desse fato ser tido como ausência de discriminação das verbas na contabilidade. Então, assim, um acórdão bem favorável, né? Assim, a gente tira informação aqui o seguinte, porque assim, o que acontece, né? A apuração fiscal, a fiscalização, eles autuaram a empresa lá por entender que a empresa remunerou aí aqueles que eram segurados do INSS, lançando contabilmente valores como distribuição de lucro, quando na verdade tudo deveria ser remuneração prolabore, remuneração do trabalho, né? E o CARF afastou, dizendo: olha, não tem a remuneração obrigatória de prolabore. E as pessoas que receberam, os sócios que receberam, eles podem receber como lucro, né? Então o que a gente tira daqui para conseguir terminar o vídeo aqui? Não existe, né, no entendimento desse acordo, não existe obrigação legal de prolabore mínimo, ponto 1. Ponto 2, o sócio pode ser remunerado
exclusivamente pelo lucro, desde que haja lucro apurado e devidamente escriturado, né? Então é isso, né, gente? Eu posso remunerar 100% pelo lucro? Posso, mas eu tenho que ter lastro para esse lucro, né? Então é isso. Então veja, se você quiser analisar o seu caso, aí fala comigo aqui, se precisar defender, né, se for um caso de auto de infração ou se estiver em fiscalização, me chama também. Muito importante acompanhar corretamente a fiscalização. Muitas vezes a fiscalização evita a autuação, mas o fato é que esse é um precedente bem legal. E aí as pessoas já me perguntaram muito aqui sobre prolabore mínimo. O pessoal pergunta muito no caso de holding, né? Holding não tem atividade operacional. Então veja, se aqui numa sociedade de serviços o tribunal entendeu que não existe obrigatoriedade de um prolabore mínimo, numa sociedade em que não há serviço, né? Locação, por exemplo, não é serviço, não há labor, né? Eu teria ainda mais um argumento para não ter um prolabore mínimo. Mas é importante analisar o caso a caso aí. Eu fico à disposição, sou Alexandre, advogado aqui em São Paulo. Peço para vocês curtirem o vídeo aqui, se inscrevam no canal. Um abraço a todos e até mais.